Boa noite, meus amigos. Boa noite, amigas. Pessoal, sabemos que estamos num período de muitas incertezas e que cada vez mais surge o conflito entre empresas paradas e trabalhadores que necessitam trabalhar e do sustento do trabalho para sobreviver. Então, hoje nós decidimos fazer uma live um pouco diferente. Então, o objeto da live de hoje vai ser quais serão as principais ações trabalhistas após o período de quarentena ou após o período de calamidade pública em razão da Covid-19. Pessoal, peço que vocês deixem aqui nos comentários de onde vocês estão falando e se tiver alguma dúvida, nós tentaremos responder no decorrer da live. Vou dando aqui a boa noite a Cecília Matos, que está nos acompanhando. Então, pessoal, vamos fazer uma espécie de um ranking decrescente de qual seria a principal ação trabalhista que virá, até aquelas que vão ficar menos recorrentes após o período de quarentena. Então, eu não acho que seja muito arriscado dizer que a principal ação trabalhista que nós teremos após esse período de quarentena vão ser demandas judiciais em relação às verbas rescisórias. Verbas rescisórias, tradicionalmente, já é o tema mais recorrente no judiciário trabalhista. Anualmente, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, ele disponibiliza um relatório onde ele mostra quais são as 5 principais demandas em cada uma dos ramos da justiça. Na Justiça do Trabalho, sempre foi campeã nesse ranking as demandas cujo objeto são as verbas rescisórias. Mas neste período agora de quarentena, vem crescendo cada vez mais a prática de empresas que estão rescindindo o contrato dos empregados, porque não estão conseguindo fazer o pagamento da folha dos salários, mas, ao mesmo tempo, não estão quitando essas verbas trabalhistas em tempo e modo correto. Por quê? Vamos lá. Artigo 477, parágrafo 8º da CLT, determina o prazo para quitação das verbas rescisórias. Então, vamos lá. Qual prazo é esse? A CLT hoje determina que, independente se foi um aviso prévio indenizado ou se ele foi um aviso prévio trabalhado. O empregado encerrou o contrato de trabalho com a empresa 10 dias úteis para pagamento das verbas rescisórias. Caso a empresa não faça pagamento dessas verbas rescisórias neste período, o que acontece? Aplicação de multa equivalente ao maior salário do empregado durante o período contratual. Então, vai ser muito recorrente em empresas que rescindiram o contrato de trabalho com seus empregados, mas que não vão fazer a rescisão em tempo e modo correto. Além disso, é muito comum que na rescisão as empresas façam pagamento menor do que aquilo que deveria, porque ao longo do contrato de trabalho ela acaba sonegando alguns direitos do empregado. Outra ação que vai ser muito recorrente após o período de quarentena serão as ações que tenham por objeto o pagamento das férias. Por quê? Férias, tradicionalmente, como é efetuado o pagamento? O empregador faz o pagamento das férias mais o terço constitucional em, no máximo, 2 dias antes de iniciar o período de gozo. Então, o empregado trabalhou durante 1 ano para adquirir o período de férias. A empresa tem mais 1 ano para conceder as férias. E ela tem que fazer o pagamento dessas férias em até 48 horas antes de iniciar as férias do empregado. Só que a medida provisória 927 alterou essa questão desse prazo para o pagamento em razão da coronavírus. E qual que é o prazo hoje? Pois bem, valor das férias, ela tem que ser pago em até 5 dias úteis após o encerramento das férias.
Então, vamos supor que o empregado agora, 1º de maio, inicie suas férias. E ele vai até o final de maio. A empresa terá até o 5º dia útil de junho para efetuar o pagamento das férias deste empregado, diferente do que sempre foi na CLT. E o terço constitucional de férias? Essa também tem um prazo diferente hoje, conforme a medida provisória 927. Ela passou para ser paga como? A empresa pode pagar o terço de férias até a data do pagamento da gratificação natalina, também conhecida como 13º salário. Então, a empresa tem até 20 de dezembro deste ano para fazer o pagamento do terço de férias. Então, o empregado pode iniciar as férias agora, dia 1º de maio, ficar 30 dias de férias, em até 5 dias úteis em junho, que ele retorna das férias, ele recebe o pagamento do valor das férias, mas o terço constitucional, a empresa tem até 20 de dezembro para fazer o pagamento deste valor. E isso vai gerar uma confusão muito grande, que vai demandar muitas ações trabalhistas. Outro tópico que vai gerar muitas ações trabalhistas é a concessão irregular do banco de horas. Logo no início do período de quarentena, muitas empresas pegaram o banco de horas. O que é o banco de horas? Empresa que estipulou o banco de horas, o empregado que trabalha mais do que o valor da jornada, entra neste banco de horas em que ele pode receber um desconto na carga horária do trabalho dele ou receber em valor caso a empresa não faça esse desconto em até 6 meses. Então, vamos lá. Supor que o empregado hoje trabalhou por mais 2 horas além da jornada dele. Então, a jornada é de 8 horas, ele fez 10 horas de trabalho no dia. Essas 2 horas excedentes entram no banco de horas. Então, no dia subsequente, ou seja, hoje é uma quinta-feira, na sexta-feira, o empregado, em vez de trabalhar 8 horas, ele pode trabalhar 6 horas. Então, ele vai ter esse desconto do que estava no banco de horas nas horas que ele iria trabalhar normalmente. Só que muitas empresas estão fazendo concessões irregulares, colocando um saldo negativo de forma indevida no banco de horas, por conta da paralisação antes da edição das medidas provisórias, 927, 936, 944. Então, houve essa concessão irregular que, com certeza, vai gerar demandas trabalhistas futuras. Outra coisa que vai gerar muita ação na Justiça do Trabalho repousa na questão do que? Medida provisória 936, ela trouxe para o direito uma nova forma de estabilidade provisória. Por quê? Empregado que faça acordo com a empresa para suspensão do contrato de trabalho para até 60 dias, ou então que tenha feito acordo para redução da jornada e salário por até 3 meses. Determina a medida provisória que este empregado ele é detentor de uma estabilidade provisória pelo dobro do período em que compreende essa redução ou suspensão. Então, vamos lá. Empregado hoje, 1º de maio, fez acordo com a empresa, suspendeu por 60 dias o contrato de trabalho. Então, ele não vai trabalhar o período de maio e junho. Quando ele retornar em julho, ele é detentor de estabilidade provisória pelo período de julho e agosto, que seria o dobro do período de quem ele estava da suspensão. Empregado que faz redução de salário e jornada. A redução pode ser feita para até 90 dias. Quando ele retorna ao normal, e o salário e jornada dele retornam ao normal, este empregado ele é detentor dessa estabilidade provisória pelo período equivalente a 90 dias. E muitas empresas, infelizmente, vai agir contra essa estabilidade e vai fazer uma rescisão indevida destes empregados e vai ter que arcar com o pagamento da multa que também está prevista na medida provisória. Empregados que tenham redução de
25% até 50% do salário e jornada, recebem 50% do período que faltava para completar a estabilidade. Então, se ele tinha 90 dias ainda de período de estabilidade e ele foi demitido quando completou 45 dias, ele vai receber 50% do que ainda faltava, ou seja, 50% dos 45 dias que faltavam. Empregado que tenha redução de 70% ou mais da salário e jornada, lembrando que pode haver valor diferente caso haja convenção ou acordo coletivo, ele vai receber, como uma forma de multa, 100% do valor que ainda faltava para completar esse período estabilitário. Infelizmente, muitas empresas não irão respeitar esta questão. Outra situação que vai demandar ações na Justiça do Trabalho repousa na questão de empregados que estão trabalhando hoje sem a entrega de álcool gel, máscara ou qualquer outra medida que mantenha a integridade física deste empregado, ou aquele empregado que veio a contrair a doença neste período de quarentena enquanto trabalhava. Então, são pessoas que vão ajuizar demandas na Justiça do Trabalho, pedindo não apenas o dano moral pela a questão do cometimento da doença, como também pode até mesmo entrar com a ação pedindo a questão o auxílio-doença no INSS, uma vez que hoje, até o presente momento, coronavírus não está dentro do rol do auxílio-doença. Mas isso pode mudar daqui para frente devido à situação que nós vivenciamos hoje no país. Estas são as ações que eu imagino que serão as principais demandas que as empresas irão sofrer daqui para frente ao final desse período de quarentena. Uma vez que muitas empresas não vão respeitar o pagamento de verbas rescisórias, muitas empresas não vão realizar o pagamento de férias conforme está previsto na medida provisória 927 hoje, algumas empresas não vão respeitar o período estabilitário e vão demandar ações na Justiça do Trabalho. Pessoal, eu vou dar a boa noite e as boas-vindas a Consuelo Moura, que é de Minas Gerais, fala de Uberlândia, Lu Aragão, que mora em Fortaleza, Ceará, Erilene Rodrigues, que faz uma pergunta: gostaria de saber de você, por exemplo, trabalho no horário da manhã, mas a empresa quer mudar meu horário para tarde e noite. Ela pode, se eu não aceitar? Erilene, nesta situação aqui, o que acontece? A empresa possui poder diretivo. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela pode fazer alterações na jornada de trabalho do empregado, mesmo contra a sua vontade, desde que essa alteração não acarrete prejuízo ao empregado. Então, o empregado trabalha de manhã, teve sua jornada alterada para tarde ou noite, mas essa alteração impactou negativamente no trabalho dele. Então, por exemplo, ele tinha um segundo emprego que era na parte da noite e vai colidir, ou então ele trabalha, ele estuda, por exemplo, e vai ficar prejudicado. Caso não haja manifesto prejuízo, é válido a alteração contratual de mudança de turno do empregado. Lu Aragão, quem ainda está em casa, devido à empresa estar fechada, vão receber o valor do salário normal? Lu Aragão, essa questão do fechamento da empresa é devido ao quê? A empresa fechou por ela fechar, ou a empresa está fechada devido determinação de município, estado ou federação? Por quê? Uma vez que ela está fechada por determinação de órgão público, nesta situação, o empregado recebe o salário normal devido à Lei 13.979 de 2020. Agora, vamos lá, pessoal. Essa situação toda de empresas agindo de forma irregular, causando prejuízos para o empregado
e acarretando demandas judiciais trabalhistas. É uma situação que pode ser evitada? Essa situação pode ser resolvida? Esse cenário pode mudar? Pode. Como? As empresas e até mesmo os empregados que desejarem podem inserir na empresa o que nós chamamos de compliance trabalhista. O que é o compliance trabalhista? O compliance trabalhista é um método de gestão empresarial em que ela prioriza as boas condutas e a conformidade legal. Mas o que quer dizer isso? Vamos traduzir de forma prática. É uma prática da empresa onde a empresa age sempre dentro da lei e não desrespeita o direito de seus empregados. O compliance trabalhista, ele não é apenas para a empresa, ele não beneficia apenas a empresa, ele também beneficia o próprio empregado, ele alcança toda a empresa. Por quê? Não é uma novidade que todo empregado deseja trabalhar em um ambiente que seja sadio, ético, que respeite o direito dos seus trabalhadores, que tenha um índice muito baixo de acidente de trabalho ou doenças ocupacionais e que tenha uma rotatividade de empregados pequena. Então, empresas podem aderir ao compliance trabalhista como forma de gestão, fazendo com que ela ande dentro das boas práticas e esteja em conformidade legal, como o empregado, que às vezes deseja que a empresa ande de tal forma, ou até mesmo que ela pretenda uma promoção salarial. Ela pode fazer a adesão do compliance e tentar inserir as práticas de compliance trabalhista na sua empresa. Pensando nisso, nós desenvolvemos um curso, mas é um curso básico, é um curso inicial, chama Guia Inicial de Compliance Trabalhista, onde nós trouxemos de uma forma resumida quais são as práticas do compliance trabalhista, em que nós fizemos uma análise de caso, pegamos um caso hipotético de uma empresa e analisamos passo a passo de como inserir. Por que o compliance hoje ganha cada vez mais relevância? Porque ela, ao mesmo tempo, beneficia a empresa, reduzindo demanda judicial trabalhista, reduzindo a aplicação de multas, reduzindo o absenteísmo, ou quem quer dizer a falta de empregados, ou então pedido de demissão contínuo de empregados, beneficia os empregados, porque acabam tendo seus direitos respeitados, eles trabalham em um ambiente sadio, em que é valorizado não apenas o seu serviço, como também o ser humano. Então, ganha empresa, ganha empregado. Nós deixamos aqui na descrição do vídeo o link deste curso inicial de compliance trabalhista. E eu quero deixar aqui também nos comentários aqui do vídeo para quem tiver interesse. Ele é um curso, como eu disse, resumido para fazer uma introdução de quem desejar aderir ao compliance ou quem desejar trabalhar o compliance dentro da sua empresa. Agora, eu quero que vocês fiquem muito atentos, porque logo, logo vai estar vindo uma grande surpresa nesta área para todo mundo. A UC Júris, ela tem trabalhado neste período de quarentena e está elaborando uma surpresa muito bacana. Deixa eu ver aqui quem mais tem dúvida aqui. Lu Aragão, obrigado por responder. Douglas Silva, boa noite. Fui demitido hoje pela empresa onde eu trabalhava por justa causa, porque eu não concordei em assinar a redução do salário que eles estão a fazer. Nesta situação aqui, eu entendo que ela é aplicável, de certa forma, à questão da justa causa, ao mesmo tempo que ela não é aplicada de certa forma. Por quê? Essa situação de redução de salário e jornada, ela acaba abarcando não apenas a situação do empregado, mas ela pensa na coletividade. Por quê? Porque ela reduz o fluxo de pessoas transitando na rua e também reduz o número de prejuízo que a empresa vai ter uma vez que ela não está em atividade. Então, essa é uma situação que coloca o bem-estar
do empregado, em contrapartida com o bem-estar social e o bem-estar da empresa. Aí, Douglas me pergunta, posso abrir uma ação? Douglas, nesta situação aqui, o que pode acontecer? Se você não concorda com a justa causa aplicada, você pode procurar um advogado de sua confiança e entrar com a ação para fazer a reversão da justa causa. Vou lembrar mais uma vez que justa causa, ela é uma obrigação de provar, o que no direito nós chamamos de ônus da prova da empresa. Por quê? Porque milita a favor do empregado o princípio da continuidade da relação de emprego. Mas o que quer dizer isso? Vamos trazer de forma palpável. Presume o direito do trabalho que o empregado quer continuar trabalhando na empresa porque é dela que ele tira o sustento. Então, toda forma de rescisão do contrato que não seja aquela por pedido de demissão ou não seja aquela feita sem a justa causa, ela é obrigação da empresa fazer a prova. Por quê? Porque presume que o empregado queria continuar no emprego e a empresa que agiu em desconformidade ao rescindir o contrato de trabalho dele, alegando uma das hipóteses do artigo 482. Pessoal, vou encerrando por aqui. Agradeço a todos que nos acompanharam. Mais uma vez, aguardem, porque virão surpresas muito boas daqui para frente. Pessoal, uma boa noite. Aguardo vocês na nossa próxima live.